Olá, sou a Projitec Patrícia e vim apresentar algumas ações realizadas no terceiro e quarto trimestre em nossa escola. Nesse período, tivemos a felicidade de receber alguns computadores. Antes disso, basicamente, trabalhávamos só com a lousa digital. Não tem como explicar a alegria de nossos alunos com os computadores, pois sendo uma escola de assentamento, podemos contar nos dedos os estudantes que têm acesso ao celular, imagine computadores. Então, um simples copiar e colar, ou para os pequenos pegarem um mouse, se torna um aprendizado e uma alegria imensa. E que em 2018 espero que essas alegrias se multipliquem e que cada vez mais possamos inserir as tecnologias na vida de nossos estudantes. Ação, expressão escrita e falada. Componente curricular, língua portuguesa. Professora Lidiane Somavila. Série, terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Componente curricular, interpretação de texto e pontuação. Como forma de revisão, foram trabalhados flashes relacionados com o conteúdo na lousa digital, onde os estudantes interagiram com a lousa e a professora auxiliou e tirou as dúvidas no decorrer da aula. Na primeira atividade, os estudantes estavam diante de um pequeno texto com lacunas, onde utilizaram o teclado da lousa, completando as palavras pertinentes ao texto. Já na segunda atividade, foi a vez de utilizar o flash, a bruxa dos acentos. Da mesma forma, houve a participação de todos. Ação, por quê? Componente curricular, língua portuguesa. Professora Helenita Bim. Série, quinto ano do Ensino Fundamental 1. Conteúdos, feminino e masculino, uso dos porquês. As atividades trabalhadas nessa aula foram realizadas em flash. A professora trabalhou o conteúdo masculino e feminino em sala no primeiro momento. Em seguida, utilizando a lousa digital, fez a interação com os estudantes. Já para o conteúdo do uso dos porquês, a professora utilizou a lousa para iniciar a introdução do conteúdo. Logo em seguida, realizou atividades correspondentes. Ação, dar vida aos quadrinhos. Componente curricular, língua portuguesa. Professora Cleide França. Série, sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Conteúdo, produções de quadrinhos. Em sala, a professora direcionou os alunos para que produzissem diálogos para posteriormente criassem e adicionassem o cenário e os personagens. Assim, a professora trabalhou a atividade utilizando a lousa digital com o flash de produção de quadrinhos. Com meu auxílio e da professora, foi explicado seu funcionamento e seus recursos. Nas aulas posteriores, já utilizando os computadores, em duplas ou individual, foram realizadas as produções dos quadrinhos. Ação, mundo das palavras. Componente curricular, língua portuguesa. Professora Cleide França. Série, sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Conteúdo, ortografia. A professora explanou que as atividades a serem realizadas serviriam como forma de revisão dos conteúdos já estudados. De forma compartilhada, os estudantes realizaram as atividades em flashes selecionadas. Ação, minha história. Componente curricular, língua portuguesa. Professora Cleide França. Série, sexto ano do Ensino Fundamental 2. Conteúdo, produção de texto. No primeiro momento, a professora explicou como seria a dinâmica da aula, onde os estudantes
fariam uma narração dos momentos importantes já vividos. Logo após as produções já realizadas, foram encaminhados à sala de tecnologia para realizarem a digitação e a formatação dos seus textos. Essa ação se fez relevante devido ao fato de só agora termos acesso aos computadores. No decorrer da aula, com minha ajuda e da professora, auxiliamos os alunos quanto aos comandos e às devidas formatações. Ainda cada estudante aprendeu a salvar o documento e criar pastas. Ação: reciclar é preciso. Componente curricular: Ciências da Natureza. Professora Rúbia Reck. Séries: segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Conteúdo: reciclagem. A professora explanou sobre o conteúdo, explicando a dinâmica da aula. No primeiro momento, a professora passou pequenos vídeos utilizando o projetor integrado para a fixação do conteúdo. Logo após, foi a vez de colocar em prática o conteúdo aprendido com atividades em flashes realizadas no computador. Ação: simetria. Componente curricular: matemática. Professora Fernanda Machado. Série: segundo ano do Ensino Fundamental 1. Conteúdo: simetria. Com a aula proposta, os alunos conseguiram compreender o que é simetria, observando a simetria no ambiente em que vivem, bem como utilizando atividades em flashes nos computadores. Para a realização das atividades em flash, a professora, de forma contextualizada, explanou sobre as formas geométricas básicas, envolvendo os estudantes em uma conversa e troca de ideias. Olá, sou Maria, coordenadora do período matutino. Esse ano, a sala de tecnologia foi de grande proveito, pois foi utilizada a lousa digital, os professores trabalharam bastante, os estudantes tiveram bastante interesse e participaram. A Projetec Patrícia, sempre disposta a ajudar os professores a mostrar alternativas para as aulas. Também no quarto bimestre recebemos alguns computadores que também foram utilizados pelos nossos estudantes e foi de muita alegria para todos. Esperamos que o ano de 2018 a nossa escola tenha mais conquista. Muito obrigada. Olá, eu sou a coordenadora Márcia, do turno vespertino da Escola Estadual Dorcelina Folador, e eu vim aqui para falar da importância do uso das tecnologias e das ações desenvolvidas pela professora Patrícia Projetec e pelas professoras da nossa escola. Nós vimos assim o quanto é importante para as nossas crianças, principalmente as que são aqui do assentamento Campanário, essa interação que eles têm com as atividades da lousa digital. Agora nós recebemos alguns computadores, que a gente não tinha computadores para uso dos alunos, então assim a gente percebe que eles estão desenvolvendo, assim, aprendendo com essas tecnologias, e eles ficam muito realizados com o uso dos computadores, da lousa digital. E assim, a gente fica muito feliz de vê-los trabalhando, interagindo, né, com as tecnologias. Então, eu espero, assim, tenho certeza que no ano 2018 a gente poderá realizar muito mais ações, atividades, trabalhando com essas crianças. E eu desejo a todos um Feliz Natal e um bom Ano Novo.